Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar um pouco sobre depressão, sabe? Depressão é muito triste, né? As pessoas que têm depressão, hoje em dia tá assim, né? A depressão tem pegado até criança, né? Que a gente tem visto aí na medicina e tudo mais. Criança com depressão, jovem, adultos, velhos, mulheres, homens, idosos, né? Todo tipo de gente. Esse mundo tá terrível mesmo, de depressão. Mas, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu também peguei uma depressão muito forte, uma depressão muito forte, chorava muito, 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 porque existe muito tipo de depressão, né? Tem depressões que as pessoas tentam, né, ou sentem vontade de não viver mais. Outra depressão, as pessoas se prendem no quarto, né, ficar preso no quarto, não quer ver ninguém, não quer sair. É todo muitos tipos. Existem vários tipos de depressão. Aí você me pergunta, e você, irmã Marilene, como foi, né, a, a sua depressão, quando você teve? Como eu já falei para vocês, eu tinha por volta dos 16 para 17 anos, se não me falha a memória, acho que era isso, por aí. E do nada. Ah, não teve sintomas nenhum, não, você não sentiu, não. A depressão que pegou em mim foi do nada. Tava bem, ia para a igreja, né? Voltava, aquela coisa toda, chegava em casa. E nessa noite não foi diferente. Para a igreja, com a minha família, chegamos, jantamos, né? Normal, família normal, fui dormir. Quando eu dormi o sono que eu acordei, eu estava sentindo o meu corpo enorme. Eu sentia como meu corpo fosse um enorme, que era um colchão enrolado. Era isso que eu senti o meu corpo. Era como se fosse um colchão enrolado. Isso que eu senti. No dia que começou, do nada. E eu acordei muito assustada, que eu disse, meu Deus, eu tô desse tamanho. Vou chamar minha mãe, aí eu chamei minha mãe, aí ela acordou e veio, eu já estava chorando muito, e chorava, ela perguntava o que era, eu dizia, não sei, eu não sei, só dizia isso que eu não sei, porque eu não sentia, não tinha nada, nada, porque a minha família sempre foi uma família, sabe, nós somos uma família, meus pais cuidaram muito bem da gente, não tínhamos nada, né, porque às vezes existe, né, em família existe aquela coisa de agressão com os filhos, existe os filhos ser rejeitados, às vezes, né, pelos pais. E no meu lar, graças a Deus, nunca teve isso. A minha mãe cuidava muito bem de nós, o meu pai, ele cuidava muito, se esforçava muito, trabalhava muito, né, para dar para nós, o pouco ou muito, né, ele fazia de tudo, né, para ali estar cuidando de nós. Então não foi caso de família, não foi por família, não teve nada disso, não. E eu chorava muito, muito. O negócio meu era chorar, porque era uma tristeza que eu sentia e algo me dizia também que eu ia morrer. Simplesmente isso. Aí eu chorava porque algo me dizia que eu ia morrer. Dizia, você vai morrer, Deus, e ainda botava Deus na minha mente, não tinha quem tirasse isso da minha mente. Dizia, Deus vai levar você, porque Deus quer levar você. Era isso. Aí eu chorava. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos na época. E aí eu vinha na minha mente, não, eu estou muito nova, eu sou jovem, eu não quero morrer agora, eu quero viver.
sabe? Vinha assim na minha mente aquela luta. E eu chorava muito, aí eu não comia. Ah, por que você não comia, né? Sabe por que eu não comia? Eu vou explicar para você. Eu explico a minha parte, né? A minha história com a depressão. Esse foi o meu caso. Eu não comia porque quando a minha mãe fazia de tudo, preparava aquelas comidas gostosas para mim, com aquelas verdurinhas dentro do feijão, né? Aquela delícia que a gente gostava. Fazia de tudo para eu comer. Aí fazia aquele prato bonito, levava para mim. Aí quando ela levava, eu pensava em comer, aí algo mais forte, né? Que a depressão é algo forte que ele abafa tudo. Ele abafa a sua alegria, ele abafa as conversas, né? Que as pessoas, né? Quer conversar, quer te animar, mas abafa. Você não consegue, sabe? É só quem já passou ou quem está enfrentando sabe, né? Porque é difícil até explicar. E quando eu vi aquele prato de alimento, aí algo falava dentro de mim: você não vai comer. Você não pode comer. Você vai comer para quê? Se você vai morrer hoje, triste. Você vai morrer hoje, você vai comer para quê? Né? Se a pessoa vai morrer, precisa comer para quê? E aí eu não comia, só chorava. Aí comecei a emagreci muito, né? As pessoas que me viram, que sabem, né, dessa história, sabem, né? Eu estou falando só pura verdade. E aí emagreci muito e a minha família desesperada e todo mundo que ia me ver acabava chorando comigo. Porque eu chorava tanto que as pessoas que iam me ver para me dar uma palavra de consolo, para me ajudar a sair daquela situação, acabavam chorando. Porque eu chorava tanto que as pessoas se comoviam e começaram a chorar também, junto comigo. E os meus pais me levaram, né, em médicos, passaram remédio, o médico passou o remédio, mas não era remédio. Não tinha nada para tomar remédio. Só ficar era pior que aqueles remédios. Porque me deu remédio para eu dormir, que eu não dormia, nem dormia nem deixava meus pais dormir. Minha mãe, principalmente, e não deixava dormir. Meu irmão, tem um irmão também, que ele deixou de trabalhar para ficar comigo. Eu deitava no sofá porque eu não podia ir para a cama, porque a avó dizia para mim se eu fosse para a cama que eu morria. Então eu tinha que ficar no sofá, para você ver o tamanho do sofrimento. E aí o meu irmão deixou de trabalhar e ficava comigo, sentada na cabeceira do sofá e eu deitada porque eu não queria ficar só também. Existe também depressão, né, que tem pessoas que não querem ver ninguém, né? Que quer ficar sozinho, que não quer presença de pessoas, mas a depressão que me atingiu era diferente. Eu não queria ficar sozinha, não. Eu tinha medo de ficar sozinha e era um desespero. Eu queria estar com gente, as pessoas de junto de mim. Minha mãe, o meu irmão, meu pai, as pessoas, gente tinha que estar junto de mim. Eu não queria ficar sozinha, não. Meu pavor era ficar sozinha. E eu não pensava também em coisa de tirar a própria vida, essas coisas, né? Não. A coisa era ter medo, era medo. Eu fui atingida com medo, terrível, com medo mesmo de morrer. Aí as pessoas que iam me visitar, né? Porque somos da igreja, aí diziam assim: ah, Marilene, lê Bíblia, né? Lê Salmos, lê a palavra. Aí eu pegava a palavra para ler. Quando eu pegava a palavra para ler, que ia abrir a palavra, aí se visse algum versículo assim que falava sobre morte, sobre alguma coisa assim, que tocasse sobre morte e tal. Aí eu já dizia, vinha na minha mente, dizia aí, tá vendo, Deus, você vai morrer mesmo. Deus confirmou na palavra. Deus confirmou na palavra que você vai morrer. Só parando aí, você vê uns barulhos aí de moto, é porque a gente mora aqui em uma avenida aqui e não para. É carro, é moto e mesmo que feche a janela aqui, mas olha, terrível aqui o barulho. Então, desculpe aí, mas vamos em frente. Aí, quando eu pegava a Bíblia para ler, que falava algum versículo de morte, de tristeza e tal, sempre tem, né, na palavra de Deus.
Aí vinha aquela voz e me dizia: aí, ó, tá vendo? Até Deus está confirmando na palavra, você vai morrer, não tem jeito para você. E eu sei que, para resumir, né, para não ficar tão grande esse vídeo, eu sei que foi essa tristeza. Eu chorava, não comia, não saía de casa, não queria nem ir para a igreja, porque foi difícil, só ia quando eu ia arrastada mesmo, os jovens na época, né? Na minha época, ia lá me buscar para ir para a igreja e tal. Aí eu ia, mas com muita dificuldade, não fazia nada, só deitada, só deitada. Uma jovem, 17, né, anos ali, só deitada e muito triste e muito chorosa, chorando muito. E os meus pais não sabiam o que fazer, né? Não tinham o que fazer mesmo. Ninguém tinha o que fazer, porque, sabe, era na mente, a coisa era na mente. Não era doença, era na mente, atingiu a mente. Aí ficou, passou meses, meses. Aí quando, só para resumir, né, eu já vou concluir aqui. Então, como foi, Marilene, que você, né, ficou curada? Já vou falar aí, o presbítero da nossa igreja na época, o pastor da nossa igreja na época, convidou, não sei bem que foi ele que deu a ideia, ou foi algum irmão que passou a ideia para ele. Eu só sei que ele era o pastor da igreja, o pastor José, né, presbítero José, que manda até uma lembrança para ele, né, se ele ouvir esse vídeo, né, eu sou muito grato a ele, nunca esqueci disso. Acho que ele, não sei se ele nem lembra, né? Se ele ainda lembra disso, se ele lembra que foi assim, não sei. Mas quero falar para ele que eu nunca esqueci. Acho que foi ele que deu a ideia, a igreja sentiu no coração de botar a igreja todinha para fazer um jejum por mim. Um jejum. Aí ele propôs a igreja, para toda a igreja, orar e jejuar o dia todo por mim, jejuar, né? Fazer o jejum o dia todo. Ia ser, né? Começar meia-noite, começou meia-noite, ia passar amanhecer o dia. E quando às 6 horas, né? Às 18 horas do outro dia, aí que tinha que entregar esse jejum a Deus, para Deus restaurar a minha saúde. Eu fico até emocionado, tá? Se eu chorar aqui, você desculpa aí, porque não foi fácil. Eu entendo você. Se você está passando por algum problema de depressão, aí eu entendo você e quero dizer que tem solução sim. Deus, ele cura, ele vai chegar na sua casa, confia nele. Não acredita nas mentiras, não. Não acredita na mentira de Satanás, não. Isso é mentira que você não vai conseguir. Eu não sei. A minha dizia que eu ia morrer naquele dia, né? Ah, é hoje o seu dia. Mas a depressão que lhe atinge, eu não sei como que é. Eu não sei que está dizendo para você que não tem jeito, que tem que tirar a vida, que tem que... Não sei. Ou está falando para você que tudo acabou, que não tem sentido, que Deus não queria você nesse mundo. Não, não sei. Existe depressão de todos os tipos. Eu estou falando a minha história, como foi em mim. Foi uma depressão, mas foi desse jeito. Sim, aí voltando, né? Aí o presbítero José, era o presbítero, o pastor da época, convidou a igreja para fazer esse jejum por mim o dia todo. Entregar às 6 horas da tarde, né? Da tarde, 18 horas no caso, né? Da tarde. Aí fizeram esse jejum, eu nem sabia. Aí a minha mãe, passaram o dia todo, eu nem sabia desse jejum. Fizeram lá, combinaram com a igreja, que eu não estava na igreja nesse dia. Aí quando ia dar 6 horas da tarde, a minha mãe me convidou e disse: Marilene, vamos aqui orar, porque o presbítero José pediu para a igreja, todos os irmãos que pudessem, ficar de jejum por você o dia todo e só entregar esse jejum agora, às 18 horas. Então vem aqui joelhar comigo e eu estou entregando também o meu jejum agora, minha véia. Ô, véia, te amo, minha mãe. Aí ela me botou de joelho
e junto dela. E aí ela começou a orar por mim. Desculpa, gente, é porque esse dia foi especial. E ela começou a orar por mim, entregar aquele jejum que ela tinha ficado em jejum o dia todo, com os demais irmãos, né, que também ficaram. E ela orou ali, entregou a Deus esse jejum, a gente levantou. Aí no outro dia não existia mais depressão. Ah, como foi que tu sentiu? Foi melhorando aos poucos? Não, eu não vi sair. Acreditem, eu não vi a depressão saindo, não vi. Assim como entrou, que eu estava boa, que quando eu acordei eu já estava no processo da depressão, assim também ela saiu. Não vi, não sei. Eu sei que foi o último dia, foi aquele dia do jejum. Aí, no outro dia, eu já estava normal, porque eu não conversava, eu não ria, porque algo me dizia, tá rindo pra quê? Você vai rir pra quê? Se você vai morrer mesmo, pra que rir? Se você vai morrer. Era assim, irmão, era forte, era terrível. Pra que tu vai comer? Pra que tu vai isso, tu vai aquilo? Eu só tomava banho, só alguma coisa, porque minha mãe era que estava no meu pé, mas de por mim não fazia nada disso, nada, nem banho, nada, nada, nada. Me jogava mesmo, mas foi isso. E melhorei. Naquele dia, fiquei boa, a partir daquele dia, fiquei boa, fiquei curada, não vi mais depressão. Quando eu vi, eu já estava rindo, já estava querendo ir para a igreja, já estava comendo, voltei ao normal. A Marilene é jovem de 17 anos, normal. Diante de Deus, eu falo para vocês que foi assim a cura. Então, agradeço muito aos irmãos daquela época, né? Aos irmãos daquela época. Agradeço muito ao presbítero José e os demais, né? Todos, foi toda a igreja, não foi só ele. Ele foi, né? Porque ele era o pastor da igreja, ele deu, né? Deus usou ele para fazer isso. E ele chamou a igreja concordou e todos fizeram esse jejum por mim, entregando a Deus pela minha cura, e eu fui curada. Então, esse é um pouquinho, né? Porque senão, se a gente for falar muito, aí fica muito grande, né? Fica muito grande o vídeo aqui, aí quero dizer só para resumir, que foi assim que eu fui curada. Aí você que tem depressão, que está querendo ser curado aí também, que acha que não tem mais solução, escreva, né? Escreva aí no nosso canal, comentário aí, fala, que eu vou trazer uma palavra de Deus para você. Eu posso até falar melhor sobre isso, para a sua cura. Escreve aí para nós, confia no Senhor, Ele tem a cura, a solução para você. Entendeu? Para seu filho, para seu marido, para sua esposa, para seu amigo, para seu parente, vizinho, não sei. Talvez uma pessoa que você saiba que está passando por isso. Eu falo melhor. Comente, me escreve lá falando sobre isso. Nós vamos conversar aqui, ter um papo, e depois eu posso gravar outro vídeo falando mais sobre isso, sobre a depressão, fazendo mais coisas sobre. Porque senão, se a gente fala tudo, o vídeo fica muito grande e não dá, tá bom? Oi, gente, fique com Deus. Esse foi um pouco do meu testemunho da cura sobre a depressão. Eu espero que ajudem vocês. Não acredite na mentira, viu? Era tudo mentira para mim sobre a depressão. Era o inimigo que botava aquilo, mas Deus arrancou. O Senhor, com mão forte, arrancou. Eu creio que Ele vai fazer isso também na sua vida, tá bom? Vamos estar aqui gravando mais vídeos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. E me conte aqui. E receba a sua cura e me conta. Se você foi curado ou se não, escreve mais aí, fala comigo que nós vamos trazer mais orientação para você sobre a depressão. Porque Deus é o Deus que cura. Fiquem com Deus, gente. Até mais. Tchau.